Então vamos ver a seguinte tabela, para entender melhor isso aqui, ó. Nós temos os dois elementos x, y e z. Para cada elemento, nós temos duas possibilidades, certo? Sim ou não, para formar um subconjunto. Então, por exemplo, para o elemento x, eu posso ter a possibilidade sim, y sim, z sim. Eu vou ter um subconjunto x, y, z, que vai me dar um subconjunto das partes de três elementos, certo? Essa outra possibilidade, ó, x sim, y sim, z não. Então, para o sim eu só tenho dois elementos, ó, x e y, certo? Vamos agora aqui, ó, x sim, y não, z sim. Então a possibilidade de sim nós temos duas para que elementos? X e z. Vamos ter outra possibilidade de x não, y sim, z sim. Nós temos o subconjunto de duas possibilidades também, só que agora com y e z. Vamos agora para outra possibilidade de x sim, y não, z não. Só tenho um elemento x com a possibilidade sim. X não, y sim e z não. Eu só tenho a possibilidade agora de um subconjunto y sim. X não, y não, z sim. Eu tenho agora um subconjunto z sim. Um elemento com a possibilidade, um conjunto, subconjunto com a possibilidade. E finalmente nós podemos ter x não, y não, z não. Nesse caso, eu vou ter um subconjunto vazio, porque nenhum dos elementos tiver a possibilidade sim. Esse conjunto vazio, lembre-se que ele está em todos os conjuntos e subconjuntos, certo? Finitos e infinitos. O conjunto vazio. Então, para a primeira condição de possibilidade, nós vamos ter um subconjunto com três elementos, todos foram sim. Para a segunda possibilidade, nós vamos ter o conjunto xy, xz, yz, formaram conjuntos, cada um de dois elementos. Para essa outra possibilidade, nós temos o subconjunto x, o y e o z. Então, nós temos aqui também três subconjuntos de um elemento. E finalmente nós temos o subconjunto zero, com zero elementos, que é o conjunto vazio, certo? Então, em função disso aqui agora, nós podemos montar que para x, que tem a possibilidade sim ou não, nós temos quantas possibilidades de x? Duas possibilidades. Para y, nós também podemos dizer que para y ocorreu também duas possibilidades. Se formos analisar cada um dos elementos, né? Também duas possibilidades. E para z, finalmente, também temos duas possibilidades, certo? Então, logo podemos afirmar que os conjuntos de A são dados pelo produto de 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 à terceira, que é igual a 8 possibilidades. Certo? Então, montando a tabela, você vê que a gente consegue observar que as possibilidades vão ter um número calculado. Memorizar essa propriedade, certo? Se um conjunto A possui n elementos, então o P, que é conjunto das partes, por exemplo, do conjunto A, possui 2 elevado a n elementos,
certo? Então, esse conjunto A tem N elementos e cada um tem duas possibilidades, certo? Então, a base vai ser 2. E o expoente de 2 vai ser N elementos, certo? Seja qual for a quantidade de elementos que eu tiver aqui, ó, cada um com duas possibilidades, partes do conjunto A vai dar por essa fórmula. E outra coisa que é bom você também memorizar é aqui, ó, conjunto das partes de um conjunto. Chama-se conjunto das partes de um conjunto A, indicado por esse P de A, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A, certo? Pronto. Com isso aqui finalizamos essa parte de conjunto.